Olá, pessoal. Professora Vidotto com vocês novamente e vamos dar continuidade à questão sobre memórias de Marta do último ano da lista FUVEST. Então, eles deram inicialmente um texto do professor Antônio Cândido, ex-catedrático da USP, falando sobre o cortiço, que é um cenário, um espaço emblemático quando a gente fala do período do realismo, naturalismo no Brasil, principalmente, né, quando a gente está falando do Rio de Janeiro, grande centro urbano na época. Então, temos lá. O cortiço é o centro de convergência, o lugar por excelência, em função do qual tudo se exprime. Ele é um ambiente, um meio físico-social simbólico, vinculado a um certo modo de viver e condicionando certa mecânica das relações. Mas além e acima dele, há outro meio mais amplo, a natureza brasileira, que desempenha papel essencial, o de uma natureza poderosa e transformadora, tá? Então, o professor Antônio Cândido coloca, né, a visão daquilo que o naturalismo colocava no determinismo de meio dos cortiços, ok? E aí, a FUVEST começa da seguinte maneira: Memórias de Marta é ambientada em um cortiço. Você que leu, né, sabe disso, tem de saber disso. Considerando as reflexões de Antônio Cândido sobre esse espaço tipicamente urbano e o romance de Júlia Lopes de Almeida, respondo. Então, vamos lá. Na pergunta A FUVEST já tinha perguntado sobre se o cortiço era determinante na narrativa, tá? Isso está no vídeo anterior, quem não assistiu, assista. E agora, na questão B, a FUVEST perguntou o seguinte: qual é, né, como a gente respondeu no B, que o cortiço não era essa força poderosa e transformadora. Então, qual é a força poderosa e transformadora que provoca a mudança das condições sociais da protagonista em Memórias de Marta? Então, a gente tem que explicar e, na sequência, justifique sua resposta, para provar que realmente o texto foi lido. Então, o que que nós temos? Com o suicídio do pai da Marta, ela e a mãe têm de ir para o cortiço lá em São Conrado. Só que, a partir do momento que a Marta conhece a dona Ninha, sua professora na escola primária, ela vê na figura da professora a possibilidade de sair, de fugir daquele aprisionamento socioeconômico. E por isso ela vai ter a professora como modelo e a grande força transformadora vai ser a educação, porque a Marta vai se tornar professora também, assim como a dona Ninha. E quando ela consegue o primeiro a cargo de professora, ela consegue sair e tirar a mãe do cortiço para uma vida mais digna, tudo bem? Então, diante dessa reflexão, né, da leitura da obra, a resposta esperada seria a seguinte: em Memórias de Marta, a força transformadora que provoca a mudança nas condições sociais da protagonista é a educação. É por meio dos estudos que Marta consegue seu primeiro emprego, sai do cortiço e melhora de vida. O acesso ao conhecimento e dedicação aos estudos promove uma mudança significativa para Marta, como a independência financeira. Nesse sentido, Memórias de Marta, publicado no final do século XIX no Brasil, defende o poder da transformação individual por meio da educação, tá? Essa era a resposta esperada para essa questão. No entanto, meus queridos, não se esqueçam que, apesar da Marta ter conseguido a independência financeira, ela vai ser obrigada a seguir as normas sociais da época. Afinal de contas, a gente está falando do final do século XIX. E uma mulher, ela não podia ser independente. Por isso, ela vai satisfazer a vontade da mãe e vai se casar com Miranda, tá? Mesmo não amando esse homem, mesmo não querendo se casar. Mas depois das insistentes súplicas da mãe, porque a mãe falava, né, para Marta que a honra de uma mulher era um cristal muito fino. Então, uma mulher que fosse solteira não teria o mesmo respeito que a sociedade dava às mulheres casadas. Então, cuidado, que como a gente teve, né, essas perguntas
sobre Marta no ano passado, pode ser que este ano a FUVEST queira, né, justamente dar continuidade a essa reflexão que começou a ser feita no ano passado. Tudo bem? Uma ótima prova para todos.